Fala, Maker! Tudo bem? Eu sou Rafael Abelan e esse aqui é o primeiro episódio do 12 Apps. Esse projeto é meio maluco, mas é real. Eu me desafiei a criar 12 aplicativos em 12 meses do zero, usando inteligência artificial e ferramentas no-code. A ideia é bem simples e ao mesmo tempo é um pouco insana. Eu quero provar que hoje qualquer pessoa mesmo, sem saber programar, pode lançar o próprio aplicativo. E esse podcast é o tipo bastidor falado do projeto. Aqui eu vou compartilhar o que está rolando nos bastidores, as ideias, os erros, os aprendizados e, claro, todas as tretas e as coisas malucas que vão acontecer no meio do caminho, né? Então, se você curte ver o processo real de criação, sem glamour, sem corte bonito, e quer entender como a inteligência artificial está mudando tudo, você está no lugar certo. Esse primeiro episódio é meio que uma conversa de apresentação. Eu quero te contar aqui de onde surgiu essa ideia maluca, por que eu decidi fazer isso agora e qual é o primeiro aplicativo desse projeto. E que diabos é esse tal de vibe coding que eu vivo falando por aí pela internet. Então puxa uma cadeira, pega um café ou uma cerveja, né, dependendo da hora que você está ouvindo esse episódio, e bora lá começar. Deixa eu te contar uma história de onde surgiu toda essa ideia do 12 Apps. Eu trabalho com marketing digital há mais de 10 anos já. Durante muito tempo, eu tive agência de lançamentos, aquelas que ajudam criadores a vender cursos, mentorias, produtos digitais. E isso foi uma escola, sabe? Eu aprendi muito, mas também foi uma época pesada. Tinha mês que a gente fazia 3, 4 lançamentos ao mesmo tempo. Então eu dormia pouco, eu vivia com o WhatsApp explodindo e tudo girava em torno de prazos, funil, campanha, boleto. E o mais louco é que eu ajudava outras pessoas a lançarem os produtos delas, mas eu mesmo nunca tinha lançado algo meu, sabe? Era tipo o barbeiro que nunca corta o próprio cabelo. Até que chegou uma hora que eu pensei, cara, eu já sei o caminho, eu sei o que funciona, o que dá certo e também o que trava as pessoas, né? E se eu pegasse toda essa experiência de agência e usasse para criar os meus próprios produtos digitais? E foi aí que começou a virar a chave. Só que tinha um problema. Eu não sabia programar, eu não sei programar. E por muitos anos isso foi um bloqueio gigante. Eu sempre pensei, eu tenho 1000 ideias assim para aplicativos, mas eu precisava de um programador, de um time, de um investimento pesado, né, no começo. E até que veio essa revolução toda da inteligência artificial e dessas ferramentas que nós temos agora de no-code. E eu percebi que o jogo agora mudou completamente. Então hoje, com ferramentas como o Lovable, o Cursor, o Ready, o Supabase e até mesmo o próprio ChatGPT, dá para criar coisas incríveis sozinho, sem código, sem depender de ninguém. E foi nesse momento que eu decidi, beleza, então eu vou fazer um experimento público. Eu vou criar 12 aplicativos, 12 micro SaaS em 12 meses e vou mostrar todo o processo do zero. Tá? Esse é o espírito do projeto. Não é sobre ser o mais técnico ou o mais rápido, é sobre mostrar na prática que qualquer pessoa pode construir alguma coisa incrível se tiver clareza, curiosidade e um pouquinho de coragem. Beleza, então vamos falar sobre o primeiro aplicativo desse desafio. O nome dele é Clareia. E esse foi o primeiro projeto que eu escolhi para dar um pontapé inicial nesse desafio 12 apps. A ideia nasceu de uma dor que eu vi se repetir centenas de vezes quando eu trabalhava com lançamentos. As pessoas não travam por falta de ferramenta, elas travam por falta de clareza. Elas até têm uma boa ideia, mas não sabem por onde começar. O que fazer primeiro, o que fazer depois, o que é importante e o que é só ruído. E é aí que o Clareia entra. Ele é tipo um guia de bolso para quem quer criar e lançar um produto digital do zero. Pode ser um e-book, um curso, uma newsletter, uma comunidade de membros, o que for. Você entra no app, cria um projeto, escolhe o tipo de produto que quer lançar e o sistema, com base no tipo de produto que você escolher, ele monta um roteiro de 21 dias com tarefas diárias, passo a passo, para tirar a ideia do papel. É como se o app pegasse você pela mão e dissesse, calma, faz isso aqui hoje e amanhã a gente vê o resto. A proposta é bem simples, mas é poderosa, porque o que falta para muita gente não é motivação, é direção. E o nome Clareia veio justamente disso, de clarear,
de trazer luz, de organizar o caos das ideias, aquela sensação de, sabe, agora tudo faz sentido. E eu quis criar algo que fosse leve, bonito e útil. E que refletisse esse momento novo, sabe? Um momento que qualquer pessoa pode criar um produto digital sem depender de ninguém, sem precisar entender de código, sem precisar fazer um curso de 6 meses. E o Clareia é o primeiro passo para quem quer começar a construir. É o mapa, e é com ele que o desafio 12 apps começa. Agora, deixa eu te explicar um pouco sobre o que é o vibe coding, né? Quando a gente fala em vibe coding, muita gente pensa que assim, no code é programação para quem não sabe programar. E outros acham que é tipo uma mágica, assim, que você clica uns botões e o app aparece pronto. Só que não é nada disso. O vibe coding é uma outra coisa, é um jeito novo de criar aplicativos simplesmente conversando com a tecnologia. Você descreve a sua visão, fala o que quer, explica o propósito e a inteligência artificial entende e escreve o código para você. É literalmente como dirigir um filme. Você não está lá operando a câmera, nem mexendo na iluminação. Você está guiando a visão criativa. Você fala o que quer que o app faça, como quer que o usuário se sinta, e o time técnico, né, entre aspas, que agora é feito de IAs, ele cuida de todo o resto. E o mais incrível é que isso muda completamente o jeito que a gente pensa sobre criar. Antes, quando eu tentava imaginar um app, eu pensava como um arquiteto, eu tinha que planejar a fundação, pensar na estrutura, no banco de dados, no deploy. Hoje, com ferramentas como o Lovable, o Cursor, o Ready, o Supabase, e claro, também com o apoio de inteligências artificiais, eu penso mais como um diretor. Eu foco na visão, não na fundação. O meu foco agora está na experiência do usuário e não mais na sintaxe do código. E essa mudança de mentalidade é o que define o vibe coding, porque o código ele continua existindo, só que ele não é mais o foco. A complexidade não some, ela só muda de lugar. Em vez de eu me preocupar agora com detalhes técnicos, a gente agora como criador passa a se preocupar com como aprender mais rápido, como testar mais cedo e como entregar algo real para o usuário. E isso, para mim, é libertador. É como se a tecnologia tivesse finalmente virado o que sempre deveria ter sido, uma extensão da nossa imaginação. Você fala e ela constrói. Você pensa e ela prototipa. Você erra e ela te ajuda a ajustar. Por isso que surgiu esse movimento agora, por isso o nome desse movimento, Vibe Coding, porque é sobre criar guiado pela energia da ideia. Você sente que algo precisa existir e começa a conversar com as ferramentas certas até que essa coisa ganha forma. E é um novo movimento de garagem, sabe? Sabe quando você pensa assim na criação de grandes empresas que existem hoje, como a Apple, surgiu numa garagem, a Amazon, sabe? Ou você pensa assim na construção do Facebook mesmo, né? Que era um quarto, não era uma garagem, mas era um quarto ali de alguns estudantes, então aquela coisa muito underground, assim, esse é um novo movimento que surge agora, só que a diferença é que a garagem agora ela é digital e a equipe não é mais um grupo de amigos estudantes que ficam bebendo até tarde da noite escrevendo código. Não, essa equipe agora é formada por inteligências artificiais. Para mim, o vibe coding é a forma mais moderna e mais humana e mais divertida de criar tecnologia. É arte com lógica, é intuição com execução. E é assim que eu quero construir todos os 12 aplicativos desse desafio, tá? Então, cara, vamos pensar comigo aqui, ó. O que está acontecendo agora com as inteligências artificiais é uma revolução silenciosa. E quem ainda não percebeu vai tomar um susto quando perceber, porque pensa só comigo, há muito pouco tempo atrás
muito tempo, pouco tempo atrás, quando eu digo isso, não estou falando de anos, de 2, 3 anos atrás, estou falando de poucos meses atrás, há pouquíssimo tempo atrás, para você criar um app, você precisava de um time completo, você precisava de um designer, de um programador, de um copywriter para vender a ideia ali do teu aplicativo, né, para escrever o texto da tua página de vendas, de um gestor de tráfego para trazer gente para a tua página, você precisava de uma equipe de suporte. Hoje, você literalmente pode fazer tudo isso sozinho, com a ajuda de meia dúzia de ferramentas de inteligência artificial. Você quer um design bonito? Tem IA para isso aí. Você quer um nome para o seu projeto? Tem IA que te ajuda a pensar num nome criativo. Você quer criar landing page, escrever o texto, fazer a narração, gerar vídeo, tudo você faz com IA. É surreal. E o mais impressionante é que isso não é lá o futuro, sabe? Aquela ideia que a gente tinha antigamente de, no futuro e tal. Isso está acontecendo agora. Isso já é uma realidade. E eu acho que a grande mudança, ela não é tecnológica, ela é psicológica, porque a barreira de entrada acabou. O que antes impedia as pessoas de criarem, como falta de conhecimento, falta de tempo, de dinheiro, simplesmente acabou. Hoje em dia não existe mais barreira. Agora, o que separa quem cria de quem não cria é a curiosidade, é a vontade de brincar, de testar e de apertar os botões sem medo. E isso muda tudo. A gente está entrando numa era assim que o criador é o novo programador. O produto virou a nova forma de expressão. O produto digital, sobretudo, virou uma nova forma de expressão. Tem gente que pinta, tem gente que canta e agora tem gente que cria aplicativos. E o mais bonito é que cada aplicativo, cada micro-SaaS é uma ideia que ganhou forma. É uma conversa, um insight, e se, sabe, aquele sentimento de e se eu pudesse, é isso que se tornou realidade, tá? Virou algo concreto. Então, é isso que me empolga, ver que pela primeira vez a tecnologia está realmente democrática, está nas mãos de quem quiser usar. E quem tiver coragem de começar agora vai surfar a melhor onda dessa geração. Então tá, o que dá para esperar desse projeto todo do 12 Apps? A proposta é bem direta, são 12 meses, em 12 meses criar 12 aplicativos, um aplicativo cada mês. Cada um com uma ideia diferente, um propósito diferente e um desafio novo para resolver. Cada mês eu começo do zero, tá? Sem equipe, sem estrutura, sem desculpa. E documento tudo, o processo, as decisões, os erros, os acertos e até os surtos que eu vou ter no meio do caminho, tá? Porque eles vão acontecer. E tudo isso vai estar sendo compartilhado de várias formas. Na newsletter 12 Apps, onde eu conto as histórias, os bastidores semanais, o que está funcionando, o que deu errado, o que eu aprendi. Nos vídeos curtos, tipo Reels e Shorts, mostrando os momentos mais legais da construção de cada aplicativo. E aqui nesse podcast também, que vai virar um espaço para conversar com mais calma, refletir sobre as coisas que não cabem num post e dividir um pouco da jornada real de quem está criando. A ideia é que isso vire uma espécie de diário aberto, não um curso, não um reality show, é um experimento criativo para provar que a gente vive no melhor momento da história para criar coisas do zero. Então, se você curte ver ideias ganhando forma, se você quer entender como nascem os produtos e talvez até se inspirar para criar o seu próprio aplicativo, acompanhe esse projeto. Se inscreve lá na newsletter, tá? Porque é de lá que tudo começa, é lá onde eu compartilho os links, os bastidores, as ferramentas, os prompts que eu uso, tá? E de vez em quando até dou uns spoilers lá sobre qual será o próximo aplicativo a ser criado, tá? E claro, segue aqui o podcast também, porque vai ter muita conversa boa por aqui, tá bom? Então é isso, esse foi o episódio piloto do podcast 12 Apps. Se você chegou até aqui primeiro, muito obrigado, de verdade. Esse projeto significa muito para mim, porque é o tipo de coisa que eu sempre quis fazer, criar, experimentar, errar em público e aprender junto.
E agora, com as ferramentas que a gente tem, isso finalmente é possível. Eu não sou programador, eu sou um maker. E o que eu quero provar com esse desafio é que você também pode ser um. Você não precisa esperar estar pronto, sabe? Entre aspas, assim, esperar o momento perfeito. Você não precisa fazer 1000 cursos ou saber tudo antes de começar. Você só precisa ter uma boa ideia e um pouco de coragem e entrar nessa vibe, né, do vibe coding, e a tecnologia está aí para te ajudar. A inteligência artificial virou tipo um superpoder assim que qualquer pessoa pode usar. E o que antes era impossível, agora é só questão de começar. Então, se você curtiu esse papo, acompanhe o projeto, se inscreve na newsletter 12 Apps, segue aqui o podcast e vamos criar junto, tá bom? Porque o futuro é dos criadores e ele já começou. Eu sou Rafael Abelan e esse é o 12 Apps. Nos vemos no próximo episódio. Abanós.